Bom, a Bíblia chama isso de fornicação, certo? A Bíblia condena o sexo antes do casamento. O Evangelho, ele preza por isso, e vou te falar, se nós conseguíssemos manter isso, tínhamos menos violência, porque eu moro no Rio de Janeiro e mais da metade daqueles bandidos são filhos sem pais, de meninas adolescentes, criados sem referenciais nenhum, e que um pouco de princípio e de valores morais nessa área, com certeza ia livrar muito. Às vezes a pessoa não tem noção do que está fazendo. Quando eu faço apologia a um sexo livre, eu posso criar meu filho muito bem criado e ele morrer num semáforo com um tiro na cabeça por uma menina que se relacionou com um adolescente, sabe? E que teve um menino que não teve estrutura nenhuma. Mas o problema é o fazer o sexo ou fazer o sexo de forma irresponsável? Segundo a Bíblia, fazer o sexo por si só, fora do casamento, antes do casamento, já é um pecado. Isso aí já eu só estou te apresentando que, fora essa afirmação, nós temos problemas sociais, certo? Que poderiam ser evitados se isso fosse mantido. Esse dia alguém me perguntou: pastor, mas não é muito arriscado se casar com uma pessoa sem provar antes? Ok? Test drive. É o test drive. Vamos lá. Eu trato de casais e eu costumo fazer uma pergunta aos casais que vêm para se divorciar: vocês se relacionavam sexualmente antes do casamento? E quase 100% deles disseram que sim. Ou seja, experimentar antes não é garantia de sucesso. Em relação à homossexualidade, Bom, deixa eu só contextualizar, tá? A gente conversou mais cedo, a gente estava na rádio, na Certo. Transamérica agora, o meu programa. A gente conversou lá também e em algum momento falou: o sexo foi feito por Deus, então é uma coisa boa. Por que ser um tabu se é uma coisa boa feita por Deus? certo. A homossexualidade não é feita por Deus, não é criação de Deus, Olha, para que deixe de ser vivida. Bom, a homossexualidade ainda é algo muito confuso para todo mundo. Todo mundo que vai mexer nesse assunto ainda transita por uma areia. É muito movediço a situação. Por exemplo, nos anos 70, finalzinho dos anos 70, a Organização Mundial da Saúde, né, ela dizia... Deu como doença. Depois o Conselho de Psicologia, certo? Americano, ele já disse que não era mais doença. Depois as pessoas começaram a levantar bandeiras de que você nascia gay. Hoje a bandeira já é diferente. Você nasce primeiro, e descobre o que você é depois. Ou seja, ao longo de todos os anos, ninguém nunca veio com uma definição. A gente sabe que é algo que existe, desencadeado por fatores diferenciados, certo? Mas é uma realidade que o mundo tem que conviver hoje, ok? Eu não sou a favor de dois homens tentarem fazer sexo, porque eles não conseguem fazer sexo, porque só existem dois órgãos sexuais, ok? Ânus é cano de descarga, ok? É saneamento, é área de saída, e não... Ou seja, sexo anal nem com homem e mulher, no caso do sexo heterossexual. Porque o ânus não é... Se você for conversar com qualquer médico, qualquer pessoa, conversa com um médico. Mas não tem terminações nervosas que geram prazer e isso é sexo também? Então, pensando assim, sexo oral também não pode? Não. Sim, a gente vamos para as recomendações, né? Eu não faço apologia a nenhum outro tipo de sexo. Eu sei que sexo entre o casal é muito consensual, ok? Se os dois resolvem ali se relacionar, é uma coisa. Até eu não faço apologia a isso, mas se um homem e uma mulher querem se relacionar até com sexo
anal, é uma opção deles. Agora, 2 homens, certo? Vamos lá, vamos mexer com outra coisa. Então, vamos tirar a penetração anal e vamos colocar 2 mulheres fazendo sexo com elementos que não têm terminações nervosas, ou, certo, um vibrador ou a mão, ok? Então, por isso que eu te falo, eu ainda acho muito confuso, muito questionável. Eu acho que hoje, quem tem princípios e valores, preceitos, recebeu informações, defende uma linha mais conservadora. Aquele que precisa, muitas vezes, dar um posicionamento para se beneficiar, ou seja, o cara está legislando em causa própria, certo? Essa pessoa vai dizer, não, tem mesmo. Eu só, confesso a você, acho que as pessoas não têm o interesse de ter um filho gay. Ok? Não é um desejo, assim, de tá grávido, fala assim, tomara que ele seja gay. Ele seja, ok? Agora, uma coisa que se faz muito errado é tentar definir caráter da pessoa por sexualidade. É isso que eu ia chegar. Porque eu quero deixar muito claro o seguinte, todos nós, todos, nós dois, quem está assistindo, temos conceitos, alguns preconceitos. A gente obviamente luta contra os nossos preconceitos. Não estou afirmando que o senhor é preconceituoso de forma nenhuma, por favor. Mas de qualquer forma, o respeito ele tem que prevalecer sobre tudo. Até porque a gente tem casos de violência. Sim, eu não tenho... Tem casos de... Se expulsa um homossexual, às vezes, do templo, e eu não estou dizendo que é da igreja evangélica ou católica, não. Isso pode acontecer em diversas situações. Às vezes o cara é expulso de casa, do seio da família, expulso do trabalho, de tudo mais, por ser gay. Isso é tão anticristão. Isso é execrável, isso aí é inadmissível. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu não tenho preconceito no que diz respeito a isso. Eu tenho um conceito pré-estabelecido pela Bíblia. Mas a mesma Bíblia que me orienta, certo? E que me estimula a achar esse comportamento um comportamento inapropriado, ela me manda amar o indivíduo que se comporta dessa forma. E acolher a todos. Então, é muito comum eu estar em lugares e casal gay pedir para tirar foto comigo. O cara sabe que eu não sou a favor. O cara conhece o meu discurso, mas ele não tem medo de se aproximar de um pastor. Entendeu? Então é lógico que existem os extremistas em todo lado. Você vai pegar ativistas gays, um cara que fica nu e enfia um crucifixo no ânus publicamente. Esse cara aí, ele é tão abominável quanto um cristão que quer expulsar uma pessoa. Um pastor que estimula a violência. Exatamente. Um pai que expulsa um filho homossexual de casa. Meu irmão, o que ele pode dizer é o seguinte: filho, meus conceitos são esses, a casa é minha, aqui eu não quero esse tipo de prática, eu não quero esse tipo de comportamento. Se você quiser conviver nesse ambiente, dessa forma você vai ser sempre bem-vindo. Essas são as regras da nossa casa, ok? Se você não se sentir à vontade, mas eu não estou te mandando embora, só estou te dizendo que aqui me fere, me machuca, me dói ver esse tipo de diálogo. Sim. Eu acho que é esse respeito, é isso, Daniel, que me faz ser ouvido e respeitado pelas pessoas. E de todas as religiões. De todas as religiões. Sim, para mim... Te surpreende isso de ser abordado por ateus, por católicos, por espíritas, por umbandistas? Não me surpreende, porque eu estou recebendo apenas o reflexo do que eu estou oferecendo, certo? Na verdade, eles só estão me dando um pouco do que eu estou dando a eles. Se o cara me olha, certo? Eu vejo que ele é gay,
e ela é gay, me olha com respeito e sorri para mim, eu faço